a gente vai continuar resolvendo algumas equações incompletas, ainda com b igual a zero. Agora, a grande questão é que eu tenho um caso em que, quando nós olhamos, a gente não percebe a diferença de quadrados de uma maneira tão óbvia. E aí, para isso, eu vou ter que fazer um raciocínio um pouco mais apurado. Que raciocínio é esse? Para escrever o 3 como um quadrado, eu vou pensar da seguinte maneira. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 3? É a própria raiz de 3. Então, se eu pensar que a raiz de 3 vezes a raiz de 3, ela é sempre igual a quem? A 3. Se você ainda não acreditou, faz o seguinte raciocínio. Escreve as duas dentro de uma única raiz. 3 vezes 3 é igual a raiz de 9, então o resultado é 3. Quando a gente pensa, então, dessa maneira, a gente acabou de descobrir uma maneira de escrever 3 como quadrado de dois números. Vamos reescrever essa equação, então, da seguinte maneira. X ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E aí, então, eu consegui reescrever essa equação de uma maneira bem diferente do que a gente esperava. E aí, com isso, eu vou conseguir usar o meu mesmo método para resolver essa equação. Vamos agora pensar um pouquinho sobre ela. Então, reescrevendo a equação, nós chegamos em x ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado é igual a zero. Escrevendo isso, de novo, usando o processo de fatoração da diferença de quadrados, eu posso escrever como x menos raiz de 3 multiplicado por x mais a raiz de 3. Isso tem que ser igual a zero. E aí, então, agora eu já sei resolver. A multiplicação de dois números é igual a zero, então significa que o primeiro deles é zero ou o segundo deles é zero. E aí, então, resolvendo isso, eu tenho x menos raiz de 3 igual a zero. Então, x é igual a raiz de 3. Ou eu tenho x mais raiz de 3 igual a zero. E com isso, x igual a menos raiz de 3. E com isso, acabei de determinar a solução da minha equação do segundo grau. Então, toda vez que vocês tiverem um número que não parece um quadrado perfeito, a gente tem uma maneira de escrever ele utilizando a raiz do número, tudo bem? Então, vamos fazer mais um exemplo para que a gente consiga entender como isso funciona. Nesse segundo exemplo, percebam que eu tenho agora uma situação pior do que a anterior, porque nem o 7, nem esse 2x ao quadrado parecem de fato números que estão ao quadrado. Aqui no x eu tenho 2. Eu não posso pensar que o meu 2 é um número elevado ao quadrado. Então eu vou reescrever isso usando a ideia da raiz. Então é como se eu tivesse o quê? No primeiro termo, eu tenho raiz de 2 sendo elevado ao quadrado e o x sendo elevado ao quadrado. Então é como se eu tivesse esse primeiro termo escrito dessa maneira. Quando eu olho para o 7, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho a raiz do 7 elevado ao quadrado. E agora sim eu consegui escrever como a diferença de dois quadrados. E aí então eu vou aplicar o processo de fatoração. Fazendo o processo de fatoração, eu chego no seguinte. É raiz de 2x menos raiz de 7 multiplicado pela soma dos dois. Raiz de 2x mais raiz de 7. E aí eu consegui escrever, então, como produto da soma pela diferença. Então, analisando da mesma maneira, eu tenho dois números que multiplicados dão zero. Então, significa que ou o primeiro deles é igual a zero, ou o segundo deles é igual a zero. E aí, então, basta eu resolver a equação. Raiz de 2x menos raiz de 7 igual a zero. Bom, então, raiz de 2x é igual a raiz de 7, e aí então x é igual a raiz de 7 sobre 2. Então agora eu vou resolver o segundo parênteses, raiz de 2x mais raiz de 7 é igual a zero. Então eu tenho que x, raiz de 2, vezes o x, é igual a raiz de 7 negativa. E aí, então, x é igual a menos raiz de 7 sobre raiz de 2. Posso também escrever da maneira
menos raiz de 7 sobre 2. E aí, então, consegui encontrar de novo as duas soluções da equação aqui do segundo grau. Ou x é menos raiz de 7 sobre 2, ou x é igual a raiz de 7 sobre 2. Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma equação do segundo grau para ser resolvida, vocês vão utilizar esse processo quando b for igual a zero. E com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. A gente vai resolver várias equações do segundo grau em que o b é igual a zero. Tudo bem?